acordo com o pastor, porque eu estive baixinho porque tem, né? Tá bom, aí? Tá bom. Mas pode melhorar, né? Ótimo. Eu vou usar aqui, ó. Ah, que beleza, que chiqueza. Outro nível, irmão. Mas você viu o pastor Marcos Ferreira, glória a Deus. Deixa eu só fazer isso aqui. Isso, já tá. Aí você já vê quando vai ficar certinho. Tá ótimo. Tá bom assim? Ótimo. Pronto, olha que chiqueza. Amanda, você chegou. Amanda, irmãos. Tira a foto, você estragou todas as fotos. Não fala pra ele, não. Não, você estragou, não. Deixa eu só deixar outro microfone aqui pertinho, porque se um falhar, o outro não falha. Igual a carta que manda pra mamãe no Nordeste. Manda duas, uma dentro da outra. Se uma não chegar, a outra chega. Vamos. Vamos ser os pastores, meus irmãos, para Jesus. Obrigado, pastor. Tá ligado já. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Bom estar aqui com vocês. Meu nome é Elisete. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Porque a gente fala tanto que quem está entre nós acaba ouvindo de longe as nossas histórias. Estamos felizes por estar aqui. Estamos, assim, gratos a Deus por essa escolha e esperamos suprir aquilo, pelo menos 10% daquilo que você veio buscar. Amém? Boa noite, paz do Senhor. Amém. Eu sou o Marcos, né? A maioria aqui já me conhece. É uma alegria estar com vocês nesta noite. Agradecer ao pastor Mário, a pastora, aos irmãos, a confiança de nós podermos estar aqui. Eu queria já aproveitar, né, Elisete? Vamos colocar aqui, pedir para pôr na tela a foto, para vocês conhecerem a nossa família. Um deles, vocês que estiveram aqui o dia que eu estive, já conheceram, mas os outros não. Enquanto isso, vai falando aí quantos anos a gente tem de casado, quando você... Meu Deus. Ajuda aí, vai só comentando com eles, é importante. Porque a gente está acostumado, estamos acostumados a ele falar 15 minutos, e aí ele aquece, aí eu entro falando, então estou esperando ele falar. Hoje você pode falar. Assim na sua casa, quem fala mais lá, mulher ou homem? Pode responder, quem fala mais na sua casa? A mulher. Lá na casa sou eu. Eu sou todo inverso, quem fala mais lá sou eu. Lá na minha casa eu sou a ouvinte. Para vocês verem que não é defeito, cada um tem a sua forma de ser, né? Então não fiquem desconfiados, não fiquem assustados, porque nós vamos aqui. Opa, já chegou ali, então eu corto minha fala e vamos para lá. Vai, apresenta a sua família. Sou casada com ele. É o Marcos da Elisete. Há 42 anos estamos juntos e 36 anos de casados. Esses anos que antecederam os 36 foram namoro e noivado. Então nós namoramos por 3 anos, depois mais 3 anos de noivado, nos casamos e fazem 36 anos, somos pais de 4 filhos, Marcos, Gabriel, o mais compridinho ali que é o caçula Israel, a Rebeca, que é a morena lá de vermelho, e o outro Samuel. Essa loura aqui de vermelho é a esposa do Gabriel, minha primeira nora, e a Débora, aquela dos olhinhos azuis lá da ponta, é a segunda nora. E temos mais 2 pessoas assim que está na fila, e a gente está observando bem para ver se vale a pena ou não, para entrar para a família. Colocar na foto, né? Estamos fazendo um checklist para colocar na foto. Isso. Você falou da Rebeca? Falei da Rebeca. A Rebeca é a nossa única filha, biológica, e eu falo que eu considero as outras filhas também, nós consideramos, né, Marcos? Eu tenho mania de falar, né, só por mim. E nós temos aí a caminho, né, a Kathleen e também o Eduardo. A Rebeca é alguém que, antes da gente se casar, nós já sonhávamos com ela. E aí eu casei, não podia ter nenhum, Deus pegou e deu 3 homens e uma mulher. E aí veio a Rebeca que nós sonhávamos, mas o Senhor nos presenteou com mais 3 varões abençoados. Somos uma família pastoral. Eu falo pastoral porque não somos aquela família que vamos à igreja e os filhos ficam. Nós somos uma família pastoral
os meus filhos e as minhas noras também são pessoas de altar, são pessoas envolvidas no ministério, são crentes, são firmes em Deus, e Deus assim tem agido em nossas vidas e trabalhado a cada dia para que nós possamos transferir aquilo que nós temos recebido. Somos felizes? É feliz? Sou. Eu também. Mas eu era feliz antes de conhecer. Eu também. É isso aí. É isso É aí. impossível não ser feliz do seu lado, né? Porque eu já era feliz, aí casei com você que não para de rir, como o pastor aqui que é feliz também. A gente pode mandar ele sentar? Por favor, Por favor, sente. se sentem, por favor. Obrigada por vocês esperar que nós nos apresentemos com vocês sobre seus pés em vez de estar sentados. Vou pedir para vocês, se vocês quiserem, até para ficar mais tranquilo, virem para cá, porque vocês vão cansar o pescoço, né? Então, se quiser isso, espalhe um pouco mais, pode virar, né? Tá na mesa, eu acho que fica melhor para vocês não se à vontade, mas para você não se cansar. Essa fala é engraçada. A gente vem aprendendo isso durante o tempo, né? Nós muitas vezes acho que a gente não consegue gravar só, né? Ficou muito escuro, acho que não vai dar para gravar. Ou tá gravando legal? Ah, dá, então deixa, para mim tudo bem. Ah, então pode parar. Mas eles não vão dormir, não? É chique assim. Vão dormir? Deixa assim, beleza. Mas fica à vontade também. Mas é assim, ó. Ficou, Eu não sei se você já ouviu isso, e é muito sério essa questão, né? Quando você desafia casar para ser feliz, já dá um BO, porque eu sei que nós já estamos, acho que todos aqui são casados, sim ou não? Sim. Então, mas pensa um pouco nisso. Procura lá na tua vida passada seus momentos de felicidade para você se realizar neles. E não ficar tentando achar agora, não, porque o meu marido tem que me fazer feliz. O ideal seria que você já fosse feliz, você já fosse bem resolvido, você tivesse um bom emprego, você tivesse uma casa, entendeu? Para depois você casar. Porque senão aí você casou e fica colocando todas as expectativas no cônjuge. E isso não dá certo, né? A gente casa para continuar uma vida. Então, se você juntar duas pessoas boas, bem felizes, a vida vai ficar uma maravilha, né? Até porque não funciona, né? Não funciona. Nós somos gerados, cada um de uma família, cada um com um tipo de criação, e nós partimos para uma formação. E nessa formação eu tenho que levar alguma bagagem. Para mim construir uma família eu preciso oferecer alguma coisa. E como eu posso oferecer o que eu não tenho? Então já fica claro que eu tenho que ter uma realização pessoal. E quando nós falamos de realização, nós não estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando do emocional mesmo, nós estamos falando do nosso interior, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Nós temos os nossos costumes, cada pai tem uma forma de ensinar seus filhos. E por mais que os pais ensinem seus filhos iguais, eu não sei na sua casa, sua família, mas na minha, eu sou de uma família um pouquinho grande, né, força de expressão, somos 8 irmãos, e minha mãe criou todos iguais, mas nenhum consegue agir e se portar da mesma forma. Aí eu achava que era uma coisa assim na cabeça da gente. Aí nos casamos e tivemos os filhos, e a criação foi igual. Eu fiz de tudo, eu dei a máxima das máximas, porque a parte de criar, a mãe passa mais tempo com os filhos do que o pai, enquanto o pai está na ação de prover, né, o alimento, prover dar a proteção material. A mãe passa mais tempo com o filho, então é onde envolve a maior parte do seu emocional, das formas de ação. É a mãe que oferece. E a gente, como mãe, a gente tem um sentimento que é singular para os filhos. Às vezes fala assim, você gosta mais do que fulano, que é verdade. Não, a gente gosta de uma forma singular, única. Nós gostamos igual. E oferecemos esse amor de forma igual, mas ele nunca é replicado da mesma forma. Eu vejo hoje meus filhos tudo grande, o mais novo está com 20 anos, e eu fico observando as reações deles. E mesmo nos casados também, cada um tem um jeito de ser, um daqui, outro dali. Eu criei meus filhos, eu sei que a maioria das pessoas gosta de bichinhos, né? Cachorro, gato, essas coisas.
E lá nós tivemos assim, foi uma decisão nossa, nós não tivemos nenhum animal em casa. E eu criei os 4 em concordância. Os meus filhos casaram, o primeiro ali tem 5 anos de casado, o outro tem 3. Eu estou esperando o neto até agora. Me deram cachorro, gato, tem um monte de cachorro, um monte de gato. Mas até agora não apareceu neto. E eu fico olhando para meus filhos. Fizeram assim, a gente gostar dos bichos ainda por cima, né? Os bichinhos chegam e assim, ó, eles se aconchegam em nós. E tudo isso foi uma coisa assim que eu me surpreendi. Falei, onde estavam esses meninos que eu criei e não vi isso? Mas na verdade, eles agiam com respeito às nossas regras, né? Então assim, nós nunca vamos ser iguais, mas nós precisamos, pelo menos, buscar uma realização interna, pessoal, para que nós não entremos dentro de um relacionamento já com uma negativa e ficamos acordando todo dia, ó céus, ó vida, você não gosta de mim, você vai me pegar, sabe aquelas reclamações que não vale a pena, gente, porque se torna até depressiva. Então ame a si próprio, porque a Bíblia fala, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Como que você vai amar alguém se não se ama? Então a gente tem que começar a pensar nisso. E como estamos em um ambiente de igreja, não dá para a gente fechar a Bíblia e fingir que nós estamos envolvidos com a palavra. Amém? Continua aqui? Vamos fazer um negócio antes disso? Faça. Você viu que eu já sentei aqui, só não trouxeram a Coca-Cola nem o café, né? Mas eu já tô. Eu não queria vir para cá, mas adoro o povo, né? Vamos enquanto para dar tempo para eles? Vamos. Podemos distribuir? Vamos nós vamos distribuir? Deixa ele sentado, vamos lá? Vai. Então vamos. Põe a música aí, DJ. Você fica aí, eu vou indo então. Vai Ali, ó, ela que está tirando foto, ela vai ficar feliz em te ajudar. Então vai, você vai com as meninas e eu vou com os Qual que é meninos. seu nome, meu amor? Amanda, vai com as meninas que eu vou com os meninos. Tá bom? Então pode ir falando, Elisete, enquanto isso. Nós preparamos algo, nós nos aliançamos sempre quando vamos fazer as coisas juntos. E Deus colocou no coração dele o endereço bíblico. E ele perguntou para mim, tá de acordo? Eu falei que estou de acordo. Então nós dividimos em partes. E quando eu estava meditando neste texto que Deus colocou no coração dele para nós usarmos como tema, lá de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, Deus colocou algo no meu coração e eu quero dividir com vocês. É um encontro de casal, sim. Eu quero falar sobre casamento, sim. Sobre namoro, sim. Sobre relacionamento, sim. Mas baseado na palavra de Deus. Porque eu vou dar uma orientação para eles aqui. Assim, esse meu caminho, nessa minha caminhada no Evangelho, me fez entender que tudo leva a Deus. E se nós não estivermos aliançados com a palavra de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca. Porque se Deus é o controle, se Deus é o comando, nós precisamos estar aliançados com essa palavra. Posso só dar uma orientação? Como tem um tubinho só, eu vou pedir para vocês fazerem o que eu vou pedir agora e depois vocês vão passando. Esse papel não é para vocês escrever, tá? Esse papel vocês vão fazer o seguinte. Vamos lá. Vai lá, Lisete, pega o seu papel e eu pego o meu aqui. Ó, esse papel é uma dinâmica que nós vamos fazer muito simples. O papel me representa. Esse me representa. Esse sou eu completo. Diga, o homem é você completo aqui em tudo. Então, olha para esse papel e diga assim, esse sou eu. Diga, este sou eu. Esse sou eu. Você consegue? Diga, minha vida. Até que a morte separe. Até que a morte separe. Está aqui. Está aqui. Então agora, o que eu vou pedir para você? Mas faça bastante mesmo. Pegue a cola que eu vou passar. Passe cola, se você esfregue bem, passe bem mesmo, para que ela espalhe e cole. E fica aí acariciando, já que você está, você, depois, durante todo o evento, fique checando para ver se está colado mesmo, entendeu? Não deixa nenhuma ponta descolada não, coladinho. E também não faz aquela coisa de economizar a cola não, só passar na ponta não. Cola tudo, entendeu? Já entenderam tudo já, né? Então, vocês são bem espertos, tá? Então cola aí, cola. O último encontro que nós fizemos, o irmão ficava assim, ó. Porque já que é o casamento, quase aquece mesmo, para que fique bem coladinho, combinado? Então, enquanto nós formos ministrando, você vai colando. Isso aqui é lá para o final, mas cole,
tá bom? Então, eu vou passar a cola pro amado aqui, vocês... Vai prestando atenção e vai colando junto, cuida aí, você sabe como é que é mão de homem, né? Ficar olhando para mim, vocês podem fazer o serviço aí só para me ouvir. Eu ia falar mal dele aqui, eu gostei já te achei lindo aqui, Lisete. Eu ia reclamar do homem para ela, eu falei, você sabe como é que é mão de homem? Ela falou, não, ele é melhor do que eu, ó. Eu já ia dizer, não, a senhora é mais assim, delicada, tal, ela já... Pronto, então meu amigo se vira. Pode ir, Lisete. Cada um com o seu dom. Então, como eu estava falando, eu vou ler aqui só para... o Marcos falou assim, você vai levar a Bíblia? Eu falei, eu vou levar. Pastor, a gente poderia colocar essa mesinha aqui embaixo ou fica ruim? Fica feio? Não. Só esse aqui? Não. Posso pôr? Dá licença. Olha aí minha filha, ficou top das galáxias. Foi feita para cá nesse momento. Você merece. Diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Eu vou ler até o 4. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Essa é a minha parte. E lendo esse texto, eu parei no versículo 4. Mas eu quero tecer aqui antes alguns comentários até nós entrarmos nesse versículo. A família é o objetivo principal de Deus. Eu procurei escrever aqui, gente, para mim não tomar tanto tempo, tá? Eu vou escrevendo e falando. E Deus continua sendo focado nisso. Valorosa é a família para Deus. Ele continua pensando do mesmo jeito e isto não vai mudar. Nós sabemos que a primeira equipe que o Senhor montou foi a família, né? Ele criou Adão e depois ele se preocupou com a solidão de Adão de forma humana e parou tudo e fez algo bom. E ele faz questão de deixar registrado, quem escreveu a Bíblia, que foi algo muito bom. Então, assim, a partir daquela ação de Deus, ficou claro que a família é um objetivo principal. Foi a primeira equipe montada. E eu tenho certeza que Deus não se arrependeu, mesmo diante do erro, mesmo diante do pecado, porque Deus não se arrepende da sua criação. Bem? Nós trouxemos receitas que tentam ser mágicas para dentro de um relacionamento, mas elas não existem. Todas as receitas que nós tecemos, elas têm que ser na prática. Então eu posso pegar uma receita e fazer um bolo, mas eu posso também descobrir uma nova receita. E isto sempre fazendo junto, como família. Mas muitas das vezes nós não nos preocupamos com isso, estar alertas para com aquilo que nós estamos produzindo. E eu queria chamar a atenção, tanto de um como de outro, para entender algo. Eu não vim trazer aqui para vocês algo novo. Nós não viemos aqui tentar trazer uma mudança para vocês, não. O que nós trouxemos nesta noite para falar com vocês é exatamente tudo aquilo que você já conhece e já tem. Nós viemos aqui trazer uma alerta, uma ativação, porque nós temos acompanhado muitos casais e temos visto que aí fora e dentro das igrejas também, eles estão se destruindo, eles estão se acabando, e quando na verdade muitos nem querem mais construir um casamento, eles estão se unindo e seguindo em frente. Se der certo Deus, se não der, mas Deus continua tendo objetivo como família para cada um. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Em 1 Pedro, versículo 4, ele diz bem claramente algo especial. Ao contrário, esteja no ser interior, tá? Que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Essa parte do texto, ela pode ser levada para dois lados. O
o lado interior humano, que é uma coisa que está ficando muito deteriorada. 2, a intimidade do casal. Esses dois pontos, quando eles são bem valorizados, ele faz com que a união permaneça firme. Não teremos adversidades? Muitas adversidades. Mas elas todas são superadas, por quê? Porque qual é a parte que abrange o lado interior? Eu tenho que conhecer o meu esposo. O esposo tem que conhecer a esposa. Mas como que nós vamos descobrir o que está no interior, se não tivermos a liberdade de abrir a boca e falar? Se não tivermos uma comunhão suficiente para podermos trocar ideias. Eu costumo dizer que nós temos que aprender a discordar em concordância. Vocês conseguem repetir isso para mim? Fala assim: devemos discordar em concordância. O que seria isso? Meu Deus. Isso seria você colocar seus pensamentos, suas ideias, ainda que elas não sejam usadas, ainda que em um momento de ação ela não venha ser praticada. É mais ou menos como você está trabalhando com uma equipe. Aí ali naquela equipe todos colocam a sua opinião, mas só que não dá para usar todas as opiniões. Nós precisamos chegar a uma concordância e usar uma opinião. E às vezes no casamento nós não damos importância para isso. Então nós temos que ter um sentimento de amor forte a ponto de abrir o coração, falar a verdade, ser compreendido, passar pelo momento da chateação, da raiva, que às vezes irrita, coisa parecida, mas no final das contas chegar a um denominador comum e seguir em frente. O que está acontecendo com os casamentos hoje? Um olha para o outro e já está indo para o cartório. Vamos divorciar? Não é assim? Um olha para o outro e já decide o que o outro está pensando. Como você pode falar do que o outro está pensando se ele nem falou? Como que eu posso julgar alguém só pela minha forma de olhar? Porque nem sempre o que eu estou enxergando é aquilo que é. Não existe respaldo bíblico para isso. Eu gosto de usar muito a Bíblia. Sim, Deus não vê como o homem vê. Lembra dessa história? Do Davizinho? Bem assim são os relacionamentos. Nós não damos importância para isso. Às vezes nós queremos resolver a coisa antes mesmo de ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir enquanto o outro fala e falar enquanto o outro ouve. Isso é muito importante. Tem gente se matando para comprar casa, carro, para ficar rico. Tem gente correndo atrás de ter o melhor carro, de ter muitas roupas, muitos adornos, né? Eu tenho algumas joias lá que às vezes eu até esqueço que eu tenho. Me descontei. Ninguém sabe onde eu moro aqui, né? Eu até esqueço que eu tenho. Mas isso é uma construção da vida da gente, que a gente não dá valor a coisas que são perecíveis. Mas hoje o que está pautado, o que está tendo ênfase é as coisas perecíveis. E aquilo que deveria ser estruturado, que é o relacionamento, que é o amor, que vem de Deus, ele está se perdendo. E eu não estou aqui ensinando ninguém, é só para nós pensarmos e lembrar que um dia, num local bonito assim, ó, todo arrumado, todo decorado, a noiva entrou na igreja, ou lá no cartório, diante de uma mesa também bonita do juiz lá, e disse assim: o juiz faz a pergunta, você aceita fulano de tal como seu esposo? Sim, até que a morte nos separe. Aí, você aceita a sua esposa fulano de tal? Sim, até que a morte separe, na doença, na tristeza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A primeira dor que a mulher tem, o homem já vai bater perna. Não é assim? A primeira dor que o homem tem, o que a mulher faz? Ela abandona tudo para cuidar dele. E o homem faz igualzinho, não é? Hã? É? Vocês que estão falando. Vocês estão decidindo. A mulher está se arrastando, vai trabalhar, cuida dos filhos, O homem tem uma dorzinha na unha do pé. Não, bem, amor, me serve a comidinha, faz não sei o que para mim, me serve aqui na cama. Não é assim.
Mas você disse que ia fazer isso. E, Lá no altar você falou que ia fazer isso. Lá na mesa do juiz você concordou com isso. ô Lisete, Na doença, na ninguém tristeza. foi levado na força, né? Eu não sei, alguém foi arrastado até o juiz ou até a igreja? Me permita, Não? a testemunha é justamente para isso, é para dizer, ó, ele está por livre e espontânea vontade. Os dois foram por livre e espontânea vontade, ninguém foi à força. É isso mesmo. Nós estamos há 36 anos casados. Você acha que eu sou o doce de coco ou ele é a cocada? Não. Vocês não têm ideia de quantas vezes nós já se arranhamos. Aí você tem que respirar fundo, porque tem um exemplo que ele é muito legal. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que fala assim, que levaram a mulher até Jesus, e quem levou aquela mulher até Jesus, eles também tinham pecado. E eles disseram, tem que apedrejar. Aí Jesus, para, conta até 1, 2, eu imaginei que estava escrevendo lá na 1, 2, 3, 4, exatamente esse silêncio. Aí ele levanta, olhou para eles e deu uma resposta. Mas eu te pergunto, por que Jesus fez aquilo? Enquanto ele estava fazendo aquilo, aquele calor, o afer da ira, da contenda, da confusão, foi acalmando na vida daqueles homens. Eles estavam errados? Não, era lei. Ela foi pega. Mas o alvo ali não era ela. Eles poderiam ter apedrejado em outro lugar. O alvo ali era pegar Jesus. E bem assim, é o adversário. Ele não quer ver você bem. E aí tem uma DRzinha ali, é um que responde de cá, outro de lá, daqui um pouco, como eu disse, ou está no cartório, ou então está no cemitério. É isso que a gente está ouvindo. Mas nós podemos fazer a diferença. E vocês não estão participando deste momento por acaso. Deus escolheu vocês para ser uma semente lá fora, na vida de outros casais. Vão te perguntar e você vai dizer isso. Conte até 10. Respira fundo. Quando a ira dos homens tinha passado, Jesus disse assim, atire a primeira pedra, aqui não tem pecado. Eles sabiam que era pecador, eles estavam errados. Eles tentaram pegar Jesus, viraram as costas e foram embora. Mulher, nem eu vou te apedrejar. E bem assim, é dentro do relacionamento. Eu não posso na ira bater numa criança, eu não posso na ira discutir com alguém, eu não posso na ira enfrentar nada, porque vai dar errado. Ah, mas se eu sou o cara, se eu ficar quieto, a mulher, não. Ah, mas eu sou frágil. Você é frágil, mas para pegar uma pedra e tacar na testa do homem e derrubar ele, a gente consegue, né? Que nem o Davi fez com o gigante. Tem uma DR ali atrás, entre elas. Vocês seguram a onda aí, para elas não saírem do tapa. Vamos seguir só mais um pouquinho? Esta é a primeira parte. Então assim, olhe bem para o seu cônjuge agora, seu esposo, nome feio, cônjuge, eu acho mais bonito, seu amado. Olha bem para ele, olha para ela, só um pouquinho. E diz assim, ó, vamos começar a contar até 10? Uau! É só até 10, gente. Depois vocês resolvem a relação. Ah, mas eu estou chateada com a minha esposa. Você vai resolver isso hoje, que eu vou orar por vocês. E eu creio no poder da oração. Vocês vão sair sorrindo daqui um para o outro. Em nome de Jesus. Porque ninguém mais do que Deus quer todos bem. Então procure conhecê-los. Quando você tentar lembrar do que eu estou falando, lembra daquela palavra assim, ó, longanimidade. Faz parte do fruto do Espírito. Você vai ver que quando terminar, se você tem um problema para resolver, um conselho, ore antes. Vamos orar e vamos sentar aqui para nós resolvermos o problema. Tenho certeza que vai evitar muitos transtornos. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo para fazer isso, mas você tem tempo para dormir a noite virada, um para um lado, outro para o outro. Você tem tempo de ficar uma semana sem falar com seu marido ou com a sua esposa. Pensa nisso.
E não adianta também pegar e jogar debaixo do tapete, porque vai juntando. Ou você vai tropeçar na montanha, se for muito, ou vai dar um vento e vai espalhar sobre a sua vida. Vai ser pior. Tem um outro ponto dentro desse texto que me chama a atenção, talvez até mais do que esse, que é a intimidade do casal. É um negócio que está muito sério. Está um desencontro, um desarranjo, um tal de um para lá, outro para cá. E às vezes nós não entendemos o que é. Ah, é porque eu estou um pouquinho mais gordinha? Ah, é porque eu estou um pouquinho mais velhinho? Não tem nada a ver. Porque onde tem amor, não tem essas coisas. Acabei de ler, que não está nos adornos. É legal, você está falando que eu não tenho que... Você tem que se arrumar sim. Se você pode ser a mais bonita, seja mais bonita. Na decência, seja mais bonita. Se você pode se enfeitar, que nem a Juliana... Te peguei no fraco. Ela tá assim, ó. Se continuar assim, ele não vai jantar, vai querer ir embora. Depressa de ir embora. Brincadeira. Ai, meu Deus. O detalhe não é esse, gente. Sabe onde que está o detalhe? O detalhe está em não cumprir com aquilo que nós falamos no altar. 2. Intimidade. Quando nós casamos, nós vamos falar de mel, nós levamos quem? Além de nós? A mala, né? Ou o bichinho de estimação. Por quê? Porque é intimidade. É a 2. Só que o que está acontecendo? É uma invasão dentro do ambiente, aonde teria que ser 2. E intimidade não é só a área sexual. A área sexual é o ponto final, é o complemento de toda a história, de toda a caminhada. Aonde começa a intimidade? Respeitando um ao outro naquilo que falamos, na hora que falamos, aonde falamos, com quem falamos, para quem falamos. E hoje em dia tá assim. A gente vê as mulheres fazendo rodinha, às vezes as mulheres contando o que aconteceu no quarto à noite com o marido para outro. Ou levando para dentro do quarto o que aconteceu na escola. Ou você teve alguma coisa errada lá que não deu certo, você teve uma discussão dentro da empresa, você leva para dentro do quarto. Não sei se tem mais pastores aqui, tem? Só vocês? Então vou cutucar nós dois aqui, nós 4. O pastor leva a igreja para dentro do quarto. A gente fala para não levar a igreja para casa. Ah, mas sim, então a gente não pode falar. Pode. Quantos cômodos tem na casa? Você pode sentar no momento na mesa lá, os dois, tomar um café, um chá e começar a trocar assunto. Mas a partir do momento que você entra dentro do santuário, porque o quarto tem que ser considerado um santuário do casal, não pode ter terceiros, não pode ter quarto, não pode ter quinto, não pode ter sexto. E quem é que consegue ter um relacionamento legal, com tantas coisas na cabeça? Uma das coisas que está destruindo os casais chama-se dívidas, dinheiro. Mesmo que você está com o nome sujo, mesmo que você está devendo, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar as suas contas no outro dia, não leve para dentro da sua intimidade. Resolve lá embaixo. Eu falo lá embaixo que eu moro sobrando. Resolve lá embaixo na sala. Senta lá, bate papo. Nós falamos sobre isso bastante. E quando me incomoda, eu falo para ele. Voltando para a primeira parte, nós temos que ser transparentes. Se eu não concordo, se eu não gosto, às vezes eu dou uma disfarçada e saio de fininho, não levo nem um banquinho, vou para outro ambiente. A casa é grande. E eu vou atrás reclamando. Falei para ele esses dias, às vezes eu tenho que conhecer tanto pastor. A vida é tanta gente. Gente, é muito sério isso que eu estou falando para vocês aqui.
É muito sério. Nós precisamos aprender a dividir as coisas. Quando você foi para a lua de mel, você não levou sua igreja, você não levou seus pais, você não levou as suas finanças, você não levou seu emprego, você não levou sua escola, você não levou o metrô cheio que você pegou lá e levou um pisão no pé. Eu estou falando de coisas, sabe? Você não levou aquela fechada que você dá ou leva lá no trânsito. Sabe aquelas coisas que te pegam e você, em vez de respirar fundo, você leva tudo para dentro de casa, mas você não fala ali na hora que está conversando, você espera tudo se apagar, entra para dentro do quarto, onde tem que ser um tempo de alegria e felicidade, aí tem que ser para dormir só, o sono tem que ser de paz, você leva aquele turbilhão de lixo para dentro do quarto. E aí quer manter o relacionamento ativo. Não. É difícil falar isso para mim, porque o Marcos sabe que nessa área eu não gosto muito de falar. Mas eu vou falar uma coisa. Quem consegue ter uma relação sexual depois de ter ouvido falar de tanta desgraça? Nós não costumamos colocar música, sabe, para ter um relacionamento como o pessoal vai, mas a gente tem que ter um tempo tranquilo. Meu Deus, olha o que eu estou falando aqui. Você está surpreso, né? Essas coisas a gente gosta de fazer no quarto, não ficar falando. Mas alguém tem que falar, então você. Eu estou assustado aqui hoje. Eu vou falar uma coisa para vocês. Fiz jejum o dia inteiro ontem antes de... É sério. Para nós não é importante passar por aqui. Para nós é importante deixar uma semente que vai fortalecer o seu relacionamento. Para nós é importante deixar uma semente que vai transmitir algo seguro para os seus filhos. Olha, tem um garoto ali, espero que ele esteja fone de ouvido. Essas coisas você não pode ouvir. Tadinho, aí ele fez assim, que bonitinho, mãe. Tô brincando, tá? Relaxa, tô brincando. Essa turma sabe tanta coisa. Aí é que tá. Eles aprendem tudo lá fora e a gente fica tentando fazer isso com eles aqui dentro. Quando na verdade eles tinham que aprender as coisas com a gente. Mas tudo que a gente sabe fazer é brigar na frente deles. Discutir a respeito da vida do outro na frente deles. Reclamar que está faltando dinheiro na frente deles. Eu lembro de uma vez tendo um filho meu que falou assim: mamãe, eu estou comendo menos. Nós estávamos passando uma situação meio apertada. Apertada não, nós tínhamos comprado a casa, tinha que pagar. E nós combinamos de diminuir os gastos. Porque a gente saía bastante para comer fora. E aí ele falou assim: vou ajudar papai. Aquele mais comprido ali, o caçula. A criança ouve tudo. E o que é pior, pasme-se, quando ela está no ventre, já está ouvindo. Explica isso aí. Eu pensei, você falou. Eu ia pedir para você falar. Conta direitinho para eles o que é que ela disse. Eu estava comendo menos, por quê? O que aconteceu? Nós combinamos para pagar a casa, nós queríamos pagar não pela caixa, nós queríamos pagar em 5 anos. E aí a gente fez um bem bolado e tinha uma faixa etária de um valor mensal. E nesse valor mensal nós tivemos que cortar algumas coisas, né? E quando nós falamos para ele que nós não íamos mais ficar saindo para comer fora, ele achou que tinha que diminuir a comida, porque comendo menos, ele ia ajudar nos valores o pai. Aí eu achei estranho na época, mas depois eu descobri, gente, às vezes tinha dia que ele comia 5 pacotes de bolacha, enchia só bolacha. Olha, gente. Ele era bem gordinho. Se você olhar para ele hoje, você fala: nossa, esse menino era gordinho, era. Hoje ele é. Mas se tiver 5 pacotes de bolacha hoje ainda, ele come. Então vamos ser honestos, hoje eu tive que dar uma bronca nele. Por quê? Porque ele pegou o pote de Nescau e um copo de leite e ficou lá. E punha uma colher, e punha 2. Eu olhei e falei assim: filhinho, você está tomando Nescau com leite ou leite com Nescau? Ah, mas não tem açúcar. Eu falei: então põe açúcar. Fui olhar na lata, não sobrou nada. Acho que ele pôs umas 4 colheres no copinho assim. Entendeu? Entendeu? Sabe, né? Como eu não tomo essas coisas, eu sou a mulher do café, então eu não me ligo muito. Mas hoje eu fiquei olhando e falei: uau, o outro mais velho era assim. Ele casou, nós descobrimos quem tomava leite, porque era caixas de leite em casa e nós não entendíamos, o leite sumia. Descobrimos que era ele que precisava de uma vaquinha. Entende? São coisas que parecem peculiares, coisas
supérfluas, sei lá, que não tem relevo, mas tem. Nós precisamos aprender o que a gente fala. Sabe por quê? Porque a parte pior é que eles vão casar e vão levar isso para a casa deles. E nem o pai quer ver o filho triste. Nem o pai quer ver o filho passando por alguma situação difícil. Mas o pai olha e fala, puxa, estou vendo eu. Por que está vendo eu? Porque você que ensinou. Mas eu nem falei para ele, eu estava falando com você. Que horas você estava falando comigo? Quando você estava falando comigo? Eles ouvem. Deixa eu fechar aqui, que eu já falei demais, já cansei todo mundo aqui. Ótimo. Pastor, tu é pastor. Eles cansam de ouvir a gente, pastor. Ah, tá bom. Não dá corda, minha irmã, porque o último encontro de casal que a gente fez, o Marcos me deu uma bronca de púlpito. Porque eu falei 5 minutos e devolvi o microfone. Eu falei, que enrolação foi aquela? Hoje não tem que falar. Eu falei, tá bom, depois você vai se arrepender. Quando falamos de intimidade conjugal, eu te pergunto até que ponto está a área que você está vivendo. E aí aqui eu quero só relatar, porque eu já falei sobre isso. Ó. Como estamos lidando com o nosso falar, o nosso pensar, o nosso coabitar, porque o tema dessa palestra de hoje é coabitar com inteligência. Temos sido inteligentes, sensíveis, respeitosos, amorosos, unidos. Isso é necessário, não é só essencial, é necessário. Quando falamos de intimidade, não é só, como eu disse, ação sexual. O sexo é o final dentro desta construção. Talvez pareça uma casa ou uma coisa qualquer, mas este tem sido um vírus mortal dentro dos relacionamentos. E o antídoto chama-se diálogo. O antídoto chama-se discordar com concordância. A gente precisa matar esse vírus. Sabe por quê? Todos aqui são cristãos? Você sabia que você tem uma responsabilidade? Deus está contando com você. Ele te trouxe aqui e vai te levar a muitos outros momentos como esse para você receber e oferecer. Você precisa começar a prestar atenção nas suas amigas do trabalho, nas suas vizinhas, os homens, nos seus amigos. Você precisa começar a prestar atenção nas mães, quando você vai na escola lá dos seus filhos e as mães estão ali, a forma como elas estão, porque tem gente que está, como fala, no pico lá na ponta do iceberg, né, que você fala, né? Iceberg, isso mesmo? Que eu chamo a airbag do carro, você troca. Gente, tem umas coisas aqui que vocês não entendem. Vira uma piada só, e ele sempre demonstra de mim. Mas hoje sou eu que vou demonstrar a vida daqui. Ai, Jesus. Aí, ó. Ai, Senhor. Elas estão só num pontinho a ponto de se acabar, se matar. Ou num pontinho a ponto de abandonar tudo. E não é só marido, é casa, filho. Eu lido com mulheres há muitos anos e eu tenho uma programação no YouTube, segunda-feira. E já há 6 anos eu estou falando sobre emocional, a parte emocional. Tem bastante homens que me acompanham também, que gostam das palestras. Mas toda segunda-feira eu dou aula. E essa aula, ela fala muito do nosso lado emocional. Fala do nosso eu, da nossa psique. A gente trata as nossas emoções. Porque nem tudo vai orar. Nem tudo é oração. Nem tudo é só Bíblia. Nós temos que lembrar uma coisa. E criou Deus homem e mulher, humanos. A parte humana precisa ser administrada também. Porque senão a oração não resolve. Eu não posso nem orar pela minha saúde se eu não sei o que eu tenho. Então eu preciso do lado humano. E não adianta falar que a gente está íntima com Deus a ponto dele revelar o que está acontecendo 100%. Porque tudo que a gente ouve, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo disso, não tenho tempo de como que a gente vai então receber revelações, direções de Deus se a gente não está ali com aquele tempo intenso na presença dele. Principalmente quem mora em São Paulo fala isso para nós, porque eu vivo com a vida corrida. Deus nos deu 24 horas por dia, tira um tempo.
para você ouvir então pelo menos o seu corpo, porque o corpo fala. Ouça o seu corpo, ele fala. E eu queria dizer uma coisa para você. Não importa o que você possa encontrar quando você for fazer um diagnóstico. Deus, ele é poderoso. Ele fez na minha vida. E ele pode fazer na sua. Eu fui curada de uma doença que o médico, a própria revelação falou que ele me levaria à morte. E Deus falou assim, só que eu tenho a última palavra, eu estou aqui. Já faz quase 30 anos. É só um ponto de várias coisas que Deus pode fazer. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer minha parte, como humano. A mulher que guarda rancor, ela adoece fácil. O homem que guarda rancor se torna amargo. E gente, agora falando com conhecimento de causa, quando nós estamos com raiva, o nosso corpo solta uma enzima que vai direto para os rins, que leva à hemodiálise. Quando nós fazemos do nosso coração um ambiente de raiva, de rancor, de mágoa, nós tecemos ali uma enzima que ataca todas as nossas células, através do sangue. Porque é o coração que está amargo desse jeito. E o que é mais interessante, todos os dias nós, pelo menos essa oração que nós fazemos, Pai nosso, no céu santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Por nós cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos, mas ninguém perdoa. E aí? Nós não podemos culpar Deus. É por isso que nós estamos numa palestra, não num culto aqui, de fervor. Não podemos culpar Deus, mas podemos também tratar o nosso interior. Ainda dá tempo. Você está vivo? Dá tempo. Dá tempo. Esse menino que está com 20 anos, com 4 meses, faleceu na igreja. Mas Deus agiu ali em uma ação, uma oração diferenciada e trouxe ele de volta. Deus é poderoso para tudo, desde que eu entenda qual é o meu papel. E eu preciso entender que o meu casamento, ele foi ungido em Deus. Se não foi antes, porque de repente você casou e não era cristã, mas quando você recebeu Jesus, a bênção era completa para a tua vida. E o seu casamento, ele passa a ser ungido por Deus. E sendo ungido por Deus, eu preciso respeitá-lo. Amém? Eu preciso. Eu quero encerrar. Eu vou guardar um pouquinho aqui, tá, Marcos? Eu vou encerrar. Como me comporto com relação aos meus pensamentos? É algo que eu tenho que valorizar, porque este é o mais perigoso. Porque os meus pensamentos, Deus vê. E é com isso que eu tenho que me preocupar. Como estão os meus pensamentos relacionados ao meu casamento? Como estão os meus pensamentos relacionados aos meus sentimentos com a minha esposa, com o esposo, com os filhos? Preste atenção nisso. Eu quero fechar dizendo assim. Tenha um amor ardente, a ponto de o diabo, seu adversário, não conseguir penetrar no interior de sua intimidade. Amem sinceramente um ao outro. Já ouviu falar que uma mosca voa na cozinha inteira, mas ela não pousa em um fogão aceso? Por quê? Se estivermos ardendo em amor, Satanás não poderá permanecer ao nosso redor. Por muito tempo estaremos quentes demais para sermos tocados. Resumindo, a essência que mata o vírus chama-se amor. E talvez você está olhando para o seu casamento e está dando assim por derrotado. Eu queria dizer para você, comece a reconstruir hoje. Deus, ele sempre nos permite recomeçar. Enquanto a vida. Recomece hoje. Se você está com dificuldade, fala: Deus, eu quero amar o meu marido. Eu quero amar a minha esposa.
Me ajuda. Faz com que o meu coração volte ao primeiro amor. Nós pedimos isso quando se trata do espiritual. Faça isso no relacionamento também. É muito bom viver em harmonia. Então não vamos ter mais DR. Vai ter algumas adversidades, mas quando tem o amor e está forte, tudo isso é suportável. Tudo isso é conquistado. Eu fecho dizendo assim, encerrando essa primeira parte, dizendo que se a intimidade for respeitada, haverá adversidades, mas elas não os destruirão. Amém? Se eu continuar, eu vou estar pegando muita coisa que vai sair um pouco do foco. E o foco é: conheçam-se, se conheçam intimamente, interno, e fortaleça a intimidade. E respeite ela. E exija respeito dos outros. Ainda que você tranque a porta do seu quarto e ninguém entre, você não estará em pecado, você estará preservando o seu santuário. Só para me recordar, a palavra fala assim, vá para o teu quarto, dobre o teu joelho e... Isso não é intimidade com ele? Então a mesma coisa eu digo para você. Tenha um momento, tenha um lugar que seja só seu e do seu marido. Você vai ver que muita coisa vai mudar. Amém? Você continua? Posso fazer uma oração para quebrar um pouco? Você prefere que a gente ore no final? Faz o que você quiser. Não? Vamos orar no final, né? Tá bom? Gente, obrigado pela atenção. Vocês são demais. Dá uma olhadinha nesse vídeo, tem um áudiozinho, é bem simplesinho, mas eu desligo. Que graça. Você consegue entender ou não? Quer que passe de novo ou deu para entender bem? Passa de novo, porque esses vídeos pequenos, né? Não faça do seu casamento um motivo de desorientação para os seus entes queridos. Você é a referência para muitos neste relacionamento. Você consegue entender isso? Eu peguei esse vídeo, fiz questão de trazê-lo para a gente pensar um pouco nessa questão de quando a gente decide casar, a gente sai da nossa zona, do nosso eu. Ela está falando, eu estou observando vocês aqui. Eu gosto muito de fazer leitura corporal, leitura facial, né? A gente não vai expor ninguém, mas eu estou vendo alguns rostinhos que eu estou conseguindo ver mais perto, a reação. Então eu ouso dizer aqui que tem gente aqui que não está legal, seu relacionamento não está bom, entendeu? Você está meio brigado, você está chateado. Eu não vou jamais mandar você beijar a sua esposa, nem a esposa beijar o filho, porque o marido, que eu sempre comento com ela, cada um faz do seu jeito, mas aquela coisa de chamar você aqui na frente, diz para ela que você é o Marcos da Lisete, a Lisete do Marcos, e você não está num dia bom. Mas se você já prestou atenção, que a vida da gente ela vai se tornando um negócio muito engraçado, e eu vou falar um pouco mais com os homens, né? Ela abrangeu todo mundo, mas eu quero falar um pouco com os homens, porque é o seguinte, principalmente para a gente que é homem, como a gente é difícil, que a gente briga com a mulher da gente, a gente não conversa com a esposa da gente, a gente não... Calma aí, deixa eu falar agora, para. Porque daqui um pouco você vai ter que perceber que você é responsável por tudo isso também. Então presta atenção, só dar essa dica para os homens aqui. Mas depois a gente quer que a mulher dá para a gente, e aí ela começa a ser estuprada.
Você está entendendo? Porque a gente precisa satisfazer. Pô, então por que você não é homem agora e quebra tudo que está de ruim lá e pega na mão da sua mulher e fala que você ama ela, fala que ela é importante para você agora? Por que você quer ser macho na cama só? Você não é mais macho, você é estuprador. É isso que acontece. Entendeu? Ela serve para servir você. E se ela não fizer, você arruma um homem, uma novinha, e vai lá e joga para fora essa porcaria que está dentro de você. A gente precisa começar a mudar um pouco. Por isso que eu deixo ela para ela falar com as mulheres. Mas acaba que a gente fala com os dois. Sabe? Pô, você saiu de casa, foi para viver com outra pessoa. E se você for viver com outra pessoa, tem ônus e bônus. Não tem só bônus. Agora, a gente tem que ceder. A gente tem que mudar. A gente tem que ser diferente. Durante muito tempo eu não fui diferente. Mas como eu vivo uma vida melhor, como é legal chegar aqui e trazer a minha mulher e deixar ela falar, e ela falou 45 minutos do tempo que a gente tem de 1h15. E para não ficar ruim, para não dizer que a gente eu podia parar aqui e dizer acabou. Você percebe? Deixa eu falar. Não, mas está tudo certo. Você entendeu? Outrora não era assim, eu sou um macho. Você é macho de quem? Eu brinco, o menino tá ouvindo, ele sabe de coisa pior que isso. Isso aqui eu tô falando é bobeira pra ele. Você é macho de quem, cara? Se a tua mulher meter uma calça jeans lá, abotoar aquele trem lá e colocar um cadeado, você não é macho de ninguém. Desculpa. Sabe? Desculpa. Então, tem 14 casais aqui, vamos dar uma aliviada aí. Tem gente aqui que não tá legal. Chegar em casa, conversar, é aqui, é agora, sabe? Não estou forçando ninguém a droga, para com isso. Teus filhos estão te vendo assim, sabe? A vida da gente vai passando. Ela estava falando de sexo. Meu, o sexo a vida da gente, ela é muito engraçada com essa questão, porque para muitos de nós isso é algo que acontece, que é patológico, mas que daqui a um pouco você vai perdendo é normal no corpo humano, você vai perdendo o homem vai perdendo a virilidade e a mulher também vai. E daqui a um pouco você está, que é o tema, você está coabitando com inteligência. Eu tenho um pastor amigo meu, eu fui fazer um pastoreio de pastores no estado, e aí eu falo duro com os pastores a respeito de tudo isso. Aí ele é muito bagunceiro, ele chegou no carro e falou assim, o negócio é o seguinte, o resto você falou comigo, tá tudo certo, Deus falou comigo, tu vou melhorar. Ele é presidente de uma convenção, nós somos convencionais de um dos estados do Brasil. E aí ele falou, agora negócio de sexo, conversa com esse negócio não. Porque eu e a minha esposa, a gente já decidiu. É uma vez por mês, bem feito, acabou o assunto. Agora não, então, é a tal do coabitar com sabedoria. Agora você está dando risada, mas esse bem feito pode ser o bem feito deles, que pode ser até muito mal feito. Mas se está dando certo para eles, está tudo. Você concorda comigo que está tudo certo? Uai! E é muito engraçado, mas ele falou numa seriedade, estava eu, ele e um outro casal, nós estávamos viajando, e o outro pastor estava dirigindo, e a esposa do pastor atrás dele e o pastor atrás de mim, eu sentado na frente. Mas ele falou do jeito, eu parei, e aquilo, essa semana, eu estou colocando bastante foto, nasceu mais um netinho, e eu estou lembrando disso, né? E eu falei, e eu passei isso na minha cabeça, é uma vez por mês, bem feito. E quem disse que é bem feito? Sei lá, mas está tudo certo. E é aí que a gente começa a pensar. Eu fiquei com a parte que eu propus para ela, igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós o seu cordeiro da graça da vida, para que não seja impedido as vossas orações. Gente, casamento impede oração. Então é muito mais forte. Você pode ser santo homem de Deus, santa mulher de Deus, mas se o teu casamento estiver enroscado, impede oração. Oração não passa. Você já pensou o que é isso? Você vai orar, você vai clamar, você vai pedir, não passa.
Meu Deus, a Lisete é crente, gente. A Lisete dá de 10 a 0 em ser cristã em relação a mim. A Lisete é muito mais crente do que eu. Mas houve um tempo no nosso casamento que o céu fechou, travou de bronze. E ela não tinha jeito de sair de casa. A mulher orava o dia, orava de noite, fazia de tudo. Mas o problema não era ela, era eu. Eu era o camarada que impedia. Um ignorante, grosso, briguento. Não ia. Até que um dia eu acordei e percebi que eu estava levando a minha família à bancarrota. Por que a gente pede para deixar os filhos hoje ali? Porque Deus teve misericórdia da minha casa. E é difícil, mas eu hoje entendo. E eu digo assim, eu e ela. Mas se eu tivesse juízo, eu ia dizer mais ela do que eu. Você empresta o seu? Está falhando. Mais ela do que eu, gente. Mas eu sei da minha participação, porque quando eu juntei, ficou 50-50, é 50%, não tem conversa. Ela pode só orar, mas se eu não me posicionasse como homem, esse mover não aconteceria. Vocês conseguem entender isso? Homem, você está aqui, cara, você tem o seu papel. E eu fico indignado com o homem. O homem acha que é dono de mulher. E crente tem essas manias. Você não é dono de ninguém. Quando você precisa ser dono da sua mulher, para ela ser alguma coisa para você, você é o mais coitado da face da terra. Eu tenho pena de você. Você não é dono de nada. Então, sabe, aí como é que a gente coabita com inteligência? Eu fui pegar o significado da palavra coabitar. Vai olhando o relógio para mim ali, por gentileza. Transitivo, ó. Oi? Não, mas é bom estar olhando. Olha lá, ó, vamos pegar um pouco da etimologia da palavra, dessa palavra. Olha só, transitivo direto e indireto, e intransitivo. Esse verbo é muito interessante, mas vamos lá. Habitar ou morar em comum. Então, ó, habitar ou morar em comum. Quem mora com alguém que você não mora? Me responde aqui. Quem daqui mora com alguém que você não mora? Olha que já é uma dicotomia, uma loucura, não tem como. Morar com alguém que você não mora. Você mora com alguém que você mora, sim ou não? E essa pessoa que você mora em comum, sim ou não? Quem é que mora com o seu marido na sua casa? Você tem uma tranca fechada, ele mora num quarto, no outro, você passa o seu olho por dentro, porque você tem medo dele, você tem preocupação com ele, você não sabe quem ele é. Quem mora assim? Ninguém mora assim. A casa significa relacionamento, significa em comum. Desde que nós nascemos, nós moramos numa casa, não moramos? As portas por dentro de casa, elas são trancadas ou abertas? São abertas. Eu tranco a porta do meu quarto de vez em quando porque a gente quer brincar de pega-pega. Então a gente começa a preparar o pega-pega, aí fala, a porta está fechada, está aberta, aí vai lá, passa o trinco na porta. Hã? Pega-pega é aquele outro negócio que a gente faz. O outro faz de um em um mês, a gente faz de um em um ano, mas aí, entendeu? Eu tranco a porta uma vez por ano, tá? Entendeu? Então, queridos, mas é um lugar em comum. Ninguém vive com a porta trancada, certo? As portas estão abertas, porque os lugares... Você imaginou? Você casa, aí você tem os filhos, você põe uma fechadura na geladeira, pega a bolacha com Israel, tranca a bolacha. Senhor, mãe, me dá a chave, porque eu quero pegar uma... Não! Então, a gente precisa pegar as coisas simples, mas para entender, a vida é em comum, está tudo certo, é diferente. Outra coisa que diz, aí tem outro exemplo aqui. Ambos coabitam no mesmo apartamento. O transitivo indireto já diz o seguinte, ela coabita com o cunhado desde que enviuvou. Então aí é morar com a outra pessoa desde que ela ficou viúva. Isso a Bíblia fala muito disso antigamente, né? O cunhado cuidava da viúva. Então morreu o irmão, o cunhado pegava a esposa e trazia para cuidar. Muito uma questão de cobertura, enfim. A origem etimológica em latim é coabito. Coabito, tracinho ares, habitar em conjunto. Ela vem do com, que é junto, mas habitare, que é viver em
ou morar, relacionamento, possuir, ter, manter. Na nossa simplicidade é convivência. Casamento é convivência, é parceria. E eu preciso falar uma coisa aqui. Eu não sei se tem atleta de alcova aqui, mas atleta de alcova é arteiro mesmo, que come dentro e come no quintal do vizinho. Se você já fez, ou se você pensa em fazer, ou se você está fazendo, você está trazendo maldição para dentro da tua casa. Você está amaldiçoando a tua família, você está amaldiçoando a tua esposa, você está amaldiçoando o teu esposo, você está visitando até a tua 4ª geração. E aí eu vou falar para os homens, porque as mulheres falam você, ou tu vira homem, cara, ou você vai ter problema até a tua 4ª geração, e o inferno está te esperando. Ponto e basta. Homem que é homem, convive com aquela mulher, a Bíblia diz que é a mulher da sua juventude. Você acha que é só ela que vai mudando o corpo? Você acha que só ela, perdão da palavra, irmãs, com todo carinho, que vai ficando feia para você? E você? O tanto que você ficou feio para ela? Porque quando ela te conheceu, você não soltava pum perto dela, você não arrotava perto dela, você não tinha mau hálito perto dela. O que mais? Oi? Ficou muito poluída essa conversa. A minha parte ficou pesada. Você pegou a parte melhor para você, largou o BO para mim. Tênis pé, sempre. Agora você dorme com aquela unha grande, cheia de chulé, fedendo a suor, aquela caatinga. Aí, ela vai apanhar no final de novo. Eu estou vendo que ela gosta de apanhar. Juliana, né? Elas todas são muito alegres. Mas a Juliana, todas as Julianas. Ah, é coisa de Juliana? Aí, querido, tá bom, beleza. Olha que engraçado. Aí você vai conviver com quem? Casamento e convivência é compartilhar o... Repete comigo. Compartilhar o... E no... Viver. É engraçado isso. É compartilhar o viver e compartilhar no viver. Já parou para pensar nisso? Meu casamento está ficando cada vez melhor, porque a gente está estudando. E outra coisa, investe. Vai estudar, vai abrir o entendimento, vai mexer no mindset, precisa fazer isso, porque senão a gente fica dois burros velhos chucos dentro de casa, dando patada e coice. A galinha e o galo dando no esporão. Oi? Calma que a gente já põe ele lá. Ela está insistindo, daqui um pouquinho vai lá. Percebe? Mas é sério, gente. Casou os filhos, acabou com tudo, não fica em casa reclamando. Você, o Juquinha não vai subir mais, você vai ficar triste por causa disso. Quando ele sobe, a mulher diz assim, está doendo. Presta atenção. Tá com B.O. dos dois lados. Vai estudar, pensa numa coisa legal para fazer, vai ser cozinheiro, vai trabalhar com inteligência emocional, vai aprender a fazer unha, vai se realizar junto com ele para ser feliz, não é para ser feliz, mas para continuar mantendo a felicidade. Isso é convivência. Faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa por você. Percebe? A mulher, ela vai, perdão da palavra, ela vai virando um maracujazinho. É normal, não sei por que as mulher faz isso. Se você não tomar, você vai murchando, você vai se fechando dentro de você mesmo. É normal. O homem vai virando sonhador, atleta. Pensa, não faz e conta para os amigos dizendo que está fazendo. Vai dar certo. Oi? Não, isso é real da vida, filho. A gente vive. Oxi.
você tem que melhorar, você tem que comer, muda as coisas, entendeu? Cama todo dia é para dormir, roncar e soltar pum, acabou. Vocês estão com essa cara, pergunta depois, vai ter um tempinho, pergunta para sua esposa, eu solto o pum à noite? Ela vai falar assim, catingoso. Para de... Eu vim para o outro lado mais brincalhão, mas mais pesado. Então o que a gente precisa aprender? Eu preciso aprender a conviver. O empreendedor. Põe um pendedor no nariz, anda com aquele negócio assim. Mas espera aí. Eu estou vendo os casais, aí eu estou vendo que ela falava, tinha um casal que ele ficava fazendo para a mulher assim. Agora eu vou falar para você, ó, eu não vou dizer quem é, mas vou fazer quando eu estou falando para você. É para você, eu sei que estava com o dedo assim, é para você. Você tem que fazer alguma coisa, não é ela. Que esse é o nosso negócio, a gente joga, a gente está sempre passando a bola, como é que eu resolvo isso? Se a minha mulher reclama do meu pum, é porque eu não sou um cara legal. Eu piso na bola com ela. Tem alguma coisa no nosso relacionamento que ela não consegue suportar aquilo. Gente, eu peguei uma área difícil para falar, mas é o que está no meu coração. Eu não tenho coragem de reclamar do pum dela. Sim, normal. Senão você tinha morrido já. Presta atenção, isso é muito sério. Coabitar com sabedoria e com inteligência. Tá? Você está entendendo? Esses dias eu estive, ainda bem que eu desliguei seu microfone. No outro encontro que eu fiz esse dia 8, ela ficou com esse microfone ligado e depois eu fui ouvir, só dava ela. Se você assiste na internet, você vai ver. Não dá, porque ela só dá risada. Está desligado aqui, né? Tá. Mas, gente, eu estou falando de umas coisas muito... Mas precisa falar sobre isso, a gente precisa começar a pensar sobre isso. Porque esse é o relacionamento que a gente tem. Vocês vão dar risada agora. Quando eu conheci a Lisete, gente, eu me apaixonei pelo corpo da Lisete. Eu fiquei doidão, cara. Louco, maluco. Eu namorava uma menina esquisita, parecia uma vareta. Aí chega a Lisete com aquele violão, cara. Tudo no jeito. O tempo que nós nos conhecemos, irmã, lembra daqueles vestidos que... Você não sabe disso, que você é muito nova. Ela tem, né? Uns vestidos que se usava aqui, a cintura baixa, vinha até aqui a cintura, depois abria assim os negócios. Você lembra disso? Cabelo de poodle, lembra do tempo do cabelo? Era um negócio... O cabelo era de poodle. Sabe quando você corta o poodle, o cabelo fica... Você lembra disso? Ah, vai, Chitãozinho, Chororó, nada. O poodle, cortavam do poodle primeiro. Eu conheci o poodle, nem sabia. O Chitãozinho só tinha um cabelo pra cima naquela época. É o modelo que hoje, lembra que Chitãozinho, Chororó usava franjinha? Aqui e atrás compridinho. Mas aí, como os cabelos eram meio crespos, então ficava poodle. Mas era, sabe? Então, o que acontece? Gente, é assim. Mas aí, gente, ela me achava bonito. Eu sempre fui gordo, sabe? Mas o tempo vai passando. E se você não aprender a viver com saber, permita, você não vai achar ruim, não. Mas olha que coisa engraçada. Um dia, Deus disse para ela, eu vou te... Como é que ele foi engordar mesmo? Posso falar? Como é que foi? Pode falar. Deixa eu ficar com esse microfone. Eu era muito magra, pesava 43 quilos. Mãe de 3 filhos, 45 quilos. E aí, antes de eu engravidar desse último filho, o senhor falou assim que eu ia ganhar peso, através de uma vigília que nós estávamos, o senhor falou, através de uma pessoa que eu ia ganhar peso para poder suportar muitas coisas que eu viveria, porque eu era muito, muito magra. Né? E aí, nenhuma mulher quer ouvir falar disso, né? Que você vai ganhar peso. E Deus nem perguntou para mim se eu autorizava. Eu fiquei grávida desse outro menino, aí eu realmente ali, eu tive uma gravidez diferente, que eu tive que começar a tomar soro. Foi, muito. E dali desencadeou.
E olha, dobrou o peso. Mas eu estou comentando numa boa. Eu sou feliz ele se ver também. E aí é o seguinte, não, se você... E aí, você trava lá na menina que tinha 40 quilos? Era vara. Eu era vara de vara. Para os outros, para mim você era o meu violão. Vara era outra que eu mandei embora, banguela. Tinha dente, mas eu não vi os dentes. Não vi essa aqui, eu dei linha na outra mesmo. Percebe? Então, mas eu estou construindo uma narrativa para você entender. Isso vai passar. Vai passar. Mas eu continuo, tenho que aprender a conviver com inteligência, coabitar com sabedoria. Então eu vou começando a descobrir outras coisas. Hoje a gente, ela tá ficando do jeito, ela tá muito legal. Ela dá risada de cada coisa que ela não dava, ela cai na risada. Hoje de manhã, gente, eu saí possesso da vida com ela. E eu vou contar para vocês porque é interessante, porque ela trancada dentro de casa. Eu faço um café com pastores da denominação e faz 2 meses que ela não vai e os pastores já estão perguntando: cadê a Elisete? Tá brigado? Você abandonou? São pastores. Sim, mas aí eles querem vê-la, né? A missionária Elisete, eles chamam de missionária Elisete. Aí o que acontece? Eu saí bravo. E aí eu falei uma palavra que há um tempo atrás, meu irmão, o meu celular ia ficar o dia inteiro, porque ela começa, é por isso, ela começava. Ela caiu numa gargalhada, mas numa gargalhada, eu olhei para cá, e saí batendo o pé e fui embora. Cheguei na igreja e falei pro meu filho, outro, falei assim: faz o seguinte, segunda-feira você pega o programa dela aqui ao vivo, corta, viu? Manda fazer gravado também, entendeu? De domingo nós vamos estar transmitindo coisa, ela vai ficar trancada naquele closet dela, a vida da tua mãe fica dentro de casa. Ele falou: o que foi, pai? Falei: faz, você já cortou o de sábado, ela não vem mais para cá sábado. Eu tô vindo sozinho, os pastores chegam perguntando dela aqui. Faz o seguinte, faz a mesma coisa, então coloca lá já, porque sua mãe só quer ficar trancada naquele closet dela estudando. Agora eu sou aniversário. Mas agora eu vou cortar o microfone, porque senão você não vai deixar eu falar. Mas o que acontece? E eu deixei para falar isso aqui agora. O que ela fez comigo, irmã? Foi o que ela fez comigo. Porque quando eu falei a palavra forte para ela assim, não foi palavrão, mas eu falei com ela, outra hora ela ia começar a ser a crente que ia me cobrar, o sangue de Jesus tem poder, sai dele Satanás, não sei o que lá, ou então ela ia ficar chateada com a minha fala. Ela caiu na risada e eu percebi que aquela fala, porque, faça comigo assim como a minha mãe me ensinou, entra aqui, faz, você pode desencruzar o braço fala, entra aqui, faz assim agora. Sai aqui. Foi o que ela fez de manhã. Destampa. Isso é habitar com sabedoria. Porque senão, você vai comprar 2 revólveres e dizer assim, fica aí carregado o seu, fica aí carregado o meu. Quem sacar primeiro morre, o outro vai para a cadeia. Porque não tem outro jeito. Nós somos diferentes, estamos construindo uma relação. E eu quero ir terminando falando disso. Então, agora, o que acontece? Dividir algo com quem? Dividir algo com ela, com o cônjuge. Agora, ao texto, um desses aqui, vocês passaram por ele. Gênesis 2:24. Vamos ver quem foi que passou por esse aqui quando casou. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Qual casamento que falou esse texto aqui? 1, 2, 3. Ou então, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios. Papai vai embora, que é Efésios 5:28. Aí lá ele diz assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo. Alguém foi líder desse no casamento? Lembra? Não. Ou então tem o outro lá, porém desde o princípio da criação Deus fez macho e fêmea, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão um só carne, assim já não serão mais um, mas sim 2. Mateus capítulo 10, lembra? O irmão levantou a mão ali, deixa eu ver se tem mais um aqui, eu estou correndo, fica só nesse. Mas você lembra o que leram? Não leram alguma coisa nessa linha no seu casamento? Todo casamento. Até se você casou direto no cartório, o juiz de paz dá uma lidinha em alguma coisa nesse sentido, sim ou não? Então, gente, não tem jeito. Qual que é o problema nosso muitas vezes? Eu sempre brinco nessa questão. O marido sai de casa e a mãe diz assim: filhinho,
Mamãe vai deixar aqui a sua cama, tá, meu amorzinho? O dia que você quiser, se estiver passando por aqui do trabalho, estiver muito cansadinho, você pode vir aqui que a sua caminha tá aqui. Você vai para um relacionamento na sua cabeça, porque o inconsciente já guardou. E o dia que ela brigar comigo, eu vou para casa da minha mãe, que a minha cama está lá. E é muito difícil você ver mulher fazer isso, mas o homem faz. Sim ou não? O homem tem mania de fazer isso. Eu vou na casa da minha mãe, eu vou mamar um pouquinho. Ela brincava comigo, vai mamar lá, vai. Ela mandava eu mamar. Você está entendendo? Por que você vai mamar? Porque a tua cama está lá. Ô galo velho, você tem uma casa para cuidar agora. Acabou. Acabou. O que foi? O segredo agora, meu amigão, maior não é conviver, é compartilhar e sim fazer com inteligência e sabedoria. Ou seja, não é só conviver, fazer com sabedoria e com inteligência. Diga inteligência. Eu quero que a mulher vire para o marido agora, levante a sua mão bem alto, assim, na direção do seu marido, diga assim: você é o meu provedor. Você é inteligente. Vai para ele olhar para você agora, pede, olha para mim, diga, olha nos meus olhos. Olha aí, olha no olho da sua mulher aí, rapaz. Tá fazendo sexo de venda, é? Olha, calma, Lisete. Ela está aqui, Marco, você não sei o que eu estou fazendo. Olha um para o outro. Você pode olhar rapidamente e diz assim. A mulher diz para ele assim, com muito amor e carinho: meu querido, por favor, seja inteligente. Seja inteligente. Tá bom. E vocês vão entender. O grande desafio é ter uma cabeça pensante. É habitar com inteligência e não desinteligência. E eu estou percebendo que eu estou colocando o dedo em algumas feridas aqui. Estou vendo. Vai separar? Pode ficar calma aí. Começa a orar, já cutucar. Vai separar? Você vai ficar sozinho? Quem falou que vou não? Vai arrumar outra? Não quer não, né? Então gruda nessa aí. É uma só e pronto. É até que a morte os separe. É assim que a Bíblia diz. Então ajeita esse casamento, cede. Meu pai falou que eu não podia ceder. Cadê teu pai? Por que você não pode ceder? O fato é que o nosso desafio não é outro a não ser conviver com sabedoria e inteligência. E aqui que eu quero que você entenda, por isso que eu brinquei ali, Juliana. A lei da física diz que dois corpos não podem usar o mesmo lugar, né? Não pode habitar no mesmo lugar. Isso, já ouviram falar disso? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. De tudo que eu estou falando, eu quero que você guarde isso na sua cabeça em relação ao casamento. Você repete comigo, com muito amor, eu quero dizer assim: a única situação que a lei da física não é real é no meu casamento. Eu e ela habitamos no mesmo lugar, no mesmo corpo, na mesma construção. Nós somos um. Guarda isso, entenda isso. Pastor, isso é uma figura de linguagem, mas entenda isso. É o único lugar que a lei da física não entra. Ela sou eu e eu sou ela, e acabou o assunto. Tá ruim, a culpa é sua. A culpa não é dele, a culpa não é dela, a culpa é minha. Presta atenção, diga: a culpa sempre é minha. Você não construiu direito a sua parte.
Meu, para com isso de ficar dizendo a culpa não é dela. Lá no começo, porque diz que sai o homem de uma casa, sai a mulher da outra casa, e unir-se-á e construirão uma nova casa. Sim ou não? Sim. Então começaram juntos a construir um novo, um só corpo. Aí nós erramos na construção. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai construir uma casa, o pedreiro erra, você reclama depois que a casa está pronta? Ou você vai lá e corrige na hora? Se for muito ruim, você manda o pedreiro embora. Não é isso? Eu comecei a arrumar a casa uma vez lá. Falei para o rapaz, tem uma porta balcão aqui, você troca ela, coloca de lado. O outro lado, ele deixou a porta desmontar toda. E aí quando eu chego do serviço, a porta estava lá, só que estava assim, aquele negócio envergado para baixo. Eu olhei e falei, o que é aquilo? Eu falei, irmão, vem aqui, arranca aquela porta dali. O que foi, pastor? Some com aquela porta dali. E aí eu vou usar a mesma linguagem que eu disse para ele assim, você não consegue, eu não disse isso porque eu não tinha liberdade tanto, mas agora eu vou dizer para você, você não tem inteligência o suficiente, visão suficiente que Deus te deu para ver que aquilo ali está errado? Então eu vou perguntar para você, marido, e para você, mulher, você não tem inteligência o suficiente para ver que isso que está acontecendo está errado e a culpa é sua? Arranca isso aí e conserta e continua. Senta para conversar. Eu tenho uma dificuldade. E eu sabe o que eu estou treinando? Porque eu tenho uma dificuldade. No começo, nós tínhamos um relacionamento assim, ó. E você também teve. No começo a gente discutia relação. Quem já discutiu relação aqui? Vou explicar o que é isso. Você começa a conversar uma coisa. E aí, por exemplo, ela achava que tinha razão e eu achava que tinha razão. E a gente começa a discutir, vai falando. Só que aí é o seguinte, você vai conversando tanto que você passa da parte da briga. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque o começo é aquela briga, você quer matar e quer morrer, foi aquela confusão. Aí vai cansando, né? Vai cansando, aí você vai acalmando, aí você acalma de lá, o outro acalma de cá, e vocês começam a conversar, aí você discute a relação, aí você lembra do tempo disso, aí você vai, aí você já está trocando, aí você está dando risada, só que isso dura umas 3, 4 horas, não dura? Aí quem está errado começa a chorar. Aí o que está certo começa a chorar também, diz, não, mas você está chorando porque eu fiz você chorar. E aí os dois se abraçam, se for casado, aí não é um mês não, termina no vucu-vucu mesmo. E quando termina diz assim, é bom brigar, não é? Não faz tempo que a gente não briga, meu. Vamos brigar. Alguém já passou por isso aqui? Sabe do que eu estou falando? Mas a gente perdeu essa capacidade. A correria fez a gente perder, não temos essa capacidade mais. Você tem 3 horas para ficar conversando, para começar uma discussão acalorada, até de vou largar tudo, um com a faca na mão, o outro tá com a outra com a faca, vou matar, vou, depois fala não, aí guarda a faca, mas e continua conversando, e não quer, quem faz isso hoje? Eu estou exagerando, claro, né? Mas estou dizendo, tira a faca, mas quem faz isso hoje? A faca assustou alguém, guarda a faca. Oi? Prato, voa tudo. Vamos comer agora. Não tem prato, nem mais nada, tem que comer na panela. Mas aí, o que acontece? Então, quando a gente fala de inteligência, se eu não tenho mais tempo, não tenho mais capacidade para isso, usa inteligência, desenvolve um gatilho para dar uma volta nisso aí. Quem entendeu o que eu falei? Quem está entendendo o que eu estou falando? Não dá mais, eu não tenho paciência de ficar 3 horas conversando com a Elisete. Não, desse jeito. Falando mal da vida dos outros, eu tenho, sim. Mas. Fala, Elisete, fala. Fala. Ele consegue falar até mais de 3 horas. Sem eu falar nada. É isso. Se o assunto for meu. Tá bom. Fala. Nossa, calça aqui. Fala. Tá, mas tá bom. Do próximo eu não vou deixar você falar tanto nem você falou não, tá? Então, a janta tá fria lá em cima já. Mas eu já tô caminhando pro final. O que acontece? Cria então algum jeito. Se a gente for falar de inteligência emocional, você vai perceber que lá existe isso. Crie gatilhos para mudar isso. Então, quebra esse caminho, corta esse caminho.
Não, não dá mais para ficar 3 horas. A gente vai envelhecendo, nem dá tempo para isso, né? Não consegue. Mas você tem que perceber o que no habitar com inteligência? É necessário esse final, a gente precisa. Então, já que eu não consigo conversar bem, se você desenvolver a atitude de ceder, de parar de querer ter razão, já começa a melhorar, entendeu? Aí é os dois. Não é, para com isso, é você. Diga eu. Para de ficar dizendo para outra pessoa, é você. Está dando errado por sua causa, não é pela causa do outro. Hoje, quando... Vai pegar na minha mão? Eu vou mexer no tablet. Você agora vai falar de relógio para mim, se eu vou te falar. Hoje, antigamente era assim, hoje quando às vezes a gente entra no assunto, aí vê que não é, ó, vamos assistir um filme? Assistir um filme. Vamos comer alguma coisa diferente? Vamos comer alguma coisa diferente. Vamos. Uma ceia, né? Uma ceia? Não, mas tá com essa estratégia agora. Começou a falar alguma coisa. Mas tomar ceia. É o jeito dele. Menina, vocês estão crente assim não. É engraçado esses negócios. Ó, esse dia aconteceu um negócio assim, a gente está treinando bem, porque é o seguinte, eu gosto de falar muito, e eu falo muita coisa para ela, e conto as histórias das pessoas, entendeu, para ela, e ela não quer ouvir, ela tem direito de não ouvir. E eu estou treinando, é normal, eu vim pregar aqui, ela não vem, o que eu tenho que ficar contando tudo daqui? Não é? E eu estou tentando treinar, mudar. Estou aqui à vontade falando com vocês, e eu estou treinando isso. Aí esses dias, foi engraçado, eu cheguei perto dela assim, e fui contar uma história para ela. Aí ela fez desse jeito comigo. Eu fui falar um negócio com ela, ela falou assim, e assim, e foi mais ou menos... Eu passei mal, você. Você veio aqui, veio. Como que eu estou? Não, eu cheguei falando, ela olhou para mim e falou assim, oi, assim, eu passei mal, você veio me ver? Mas num tom assim, sabe quando você quer cortar o assunto? Eu olhei para ela assim, antigamente, o que é? Você não quer falar comigo? Você não liga para mim? Eu vou para casa da minha mãe. Sabe? Eu olhei para ela e como, a ideia, ela disse isso, a nossa proposta aqui é despertar esses gatilhos. Não, agora, mas em casa, na hora que acontecer, você lembrar, e aí você não vai falar. Porque a gente começou a falar sobre isso, e ouvir